Paz, queridos. Amém. Querido, por favor, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 13. Acharam? Amém. Você que achou, por favor, fique de pé. A partir do versículo 14 até o 25, diz assim a palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Disse ao rei de Israel: retesa o teu arco. E ele o fez. Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Porque tu ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: tira as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, os bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele. E se tornou para ele por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E não quis destruir, e não o lançou ainda da sua presença. Morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar. Senhor, nós cremos que existe um propósito maior do Senhor em nossas vidas. Ainda que muitas vezes, Senhor, não o vejamos, ainda que muitas vezes não possamos contemplar os teus propósitos, Senhor. Mas cremos, Senhor, que o teu Espírito nos direciona, Senhor, a eles. Nós cremos, Senhor, que a tua vontade soberana, ela tem que ser cumprida.
Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra, ela tem que ser manifesta. E cremos, Senhor, que hoje Tu tens algo, não somente para falar conosco, mas para realizar em nossas vidas. E, Senhor, nós declaramos, com toda a força do nosso ser, nós nos colocamos na Tua dispensação, Senhor, e queremos viver conforme a Tua vontade. Portanto, fala conosco, Espírito Santo, e nos direciona a ela, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode sentar, querido. A vantagem de ter o púlpito com rodinha é isso, né? Eu estava lendo, amados, esse texto e, poxa, como ele me comunicou coisas assim tremendas ao coração. Esse episódio narrado por esse texto acontece quando o profeta Eliseu já era um homem muito idoso, bem velhinho. E o texto nos diz que ele estava enfermo, doente, mesmo sendo um profeta que havia curado muitos enfermos, ressuscitou um morto. Naquele momento ele se encontrava doente, e o texto diz que ele se encontrava enfermo, e enfermo da enfermidade que haveria de morrer. Nós temos aqui conversado muito com a liderança da igreja, uma coisa assim muito, muito séria para mim como cristão, sabe, amado? E o meu sonho é que toda a igreja aprenda isso. O princípio da honra. Paulo nos ensina lá na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 13, versículo 7, ele diz assim: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A gente vê um homem já, digamos, nos últimos dias da sua vida, deitado sobre um leito, alguém que, numa perspectiva meramente natural, já não podia mais fazer nada por ninguém, velho, idoso e enfermo, à beira da morte, sendo visitado por um rei, o rei de Israel. E interessante, amados, é que se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, no mesmo capítulo 13, do segundo livro dos Reis, nos versículos 10 e 11 diz assim: no 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás. Esse Jeoás é o rei que entra nos aposentos de Eliseu para visitá-lo. Olha o perfil desse cidadão. Começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos e fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Olha o perfil desse cidadão. Era um homem idólatra. Era um homem que vivia quebrando princípios. O homem que vivia pecando e levando uma nação inteira a pecar. Mas quando ele ouve que o profeta Eliseu estava enfermo, ele deixa o seu trono, ele deixa o seu conforto e ele vai até onde se encontra Eliseu para visitá-lo.
E uma coisa que me chama a atenção, amado, é que quando ele entra nos aposentos de Eliseu, ele diz assim: meu pai, cavalos de Israel e seus cavaleiros. Sabe quem é que diz isso num determinado momento? O próprio profeta Eliseu, quando ele está do lado de Elias, o seu líder, o seu discipulador, o profeta de Israel, e eles dois são separados por cavalos e carros de fogo, e ele vê Elias subindo ao céu no redemoinho. E ele diz isso, ele diz: meu pai, cavalos de Israel e seus cavaleiros. Eu fiquei me questionando por que aquele cara ímpio, ele copia as palavras do profeta para expressar algo similar. E eu imagino que o sentimento que fluiu no seu coração foi similar ao sentimento que fluiu no coração de Eliseu quando viu Elias sendo trasladado. Sabe o que? Meu Deus, um profeta está partindo. Ei, alguém que expressava a glória e o poder de Deus no nosso meio está indo. Alguma coisa vai ficar ausente no nosso meio, uma lacuna, um buraco. Ai! Ei, quem estava falando isso na presença de Eliseu era um rei ímpio. Interessante, né, amados? É que muitas vezes nós vemos líderes sendo muito mais honrados pelos de fora do que pelos de dentro. Sabia? Principalmente quando um líder comete um deslize, nós somos os primeiros a atirar as pedras até matá-los. Como acontecia no Velho Testamento. Nós somos extremamente implacáveis no juízo com os nossos irmãos, em especial com os nossos líderes. Todo mundo pode errar, menos o meu líder. Se ele errar, eu vou ser o primeiro a atirar as pedras nele. Isso é sério. Isso é muito sério. A gente costuma ver muitas homenagens póstumas de líderes cristãos, né? E era exatamente o que os fariseus faziam e que Jesus criticou. Lá em Mateus, no capítulo 23, versículos 29 a 31, olha o que Jesus fala a respeito dos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Jesus, uma certa vez, sobe no monte, olhando para Jerusalém, ele exclama: Jerusalém, 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 que matas os teus profetas. Quantas vezes eu quis pegar vocês e colocar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os seus pintinhos. Você sabe por que mataram Jesus? Porque ele era um líder, um profeta. É triste, amado, quando alguém derrama rios de lágrima pela vida de alguém e esse alguém não é reconhecido. É triste, querido, quando alguém emprega horas e horas e horas da sua vida intercedendo pela vida de alguém e parece que não vale nada.
É triste quando não se dá valor à cobertura cristã que Deus nos dá. É muito triste. Volto a dizer, nós somos os algozes de nós mesmos. Quando atiramos pedra sobre aqueles que estão nos abençoando. O ímpio não faz isso. O ímpio deseja a cobertura daquele que é visto como canal de bênção de Deus. E por isso Jeová vai visitar o profeta Eliseu. Diz, ah, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer sem o profeta? Eu quero te dizer uma coisa, viu, amado? Não abrace e beije o teu líder. Eu não estou falando de pastor apenas, eu estou falando daquele que te discipula. Somente quando tem alguém perto, ame essa pessoa. Ame o teu discipulador. Ame a tua discipuladora. Ore por eles. E principalmente no particular, dê carinho. Não precisa ter ninguém. Eu fico assim meio impressionado. Às vezes as pessoas estão do lado de alguém e não fazem nada. Eu estou do lado da pastora Claudiane e eu não estou fazendo nada. Eu estou aqui só batendo papo. Aí de repente chega, por exemplo, a pastora Alexandre e dá um abraço nela. Ai, também quero. Um abraço. Ah, vai catar coquinho, pô. Né? Vai catar coquinho. Eu não preciso de ninguém olhando para que eu expresse o amor que eu tenho por ninguém. Isso é hipocrisia, amado. Isso é palhaçada. O meu amor tem que ser sincero. Ninguém precisa estar olhando para quem eu ame. Amém? Não tinha ninguém dentro dos aposentos de Eliseu com aquele rei ímpio, pecador. Mas ele expressou carinho, honrando o profeta. Honre as pessoas que se doam pela tua vida. Honre. Honre. Ame. Expresse isso a todo momento. Com atitudes. Não precisa ser no dia do aniversário dela, não, viu, amor? Tem que ser todo dia. A gente não ama só quando o outro completa a idade, não. A gente ama todo dia. Amém? É verdade? É por isso que o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 17, ele dá um chute na canela para toda a igreja. Ele diz, olha, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveitaria a vós outros. Olha, eu vou te ser sincero, eu fico com uma antena em pé, quando crentes me procuram para falar mal dos seus líderes. Ih, cara, o radar já sobe. Olha, seu líder, querido, ele pode estar errando, mas ele precisa da sua oração, para que ele perceba isso. Se for necessário, dá um toque nele. Entendeu? Mas não fique falando mal dele para todo mundo. Você está desonrando alguém que Deus instituiu autoridade sobre a tua vida. Amém? Há um tempo atrás, eu recebi uma ligação de uma pessoa. Ô, pastor, tudo bem? Tudo bem. A conversa geralmente começa assim. Oh, que saudade, você sabia que eu te amo? Oh, querido, eu também te amo. Pois é, pastor, você não sabe o que aconteceu. Sabe fulano? Queridão, olha, não estou interessado, ora por ele. Se isso tudo é verdade, amado, vamos orar,
vamos conversar, mas com ele. Querido, quem quer o bem de alguém, não fala desse alguém por detrás, na ausência não. Amém? Se eu quero o bem do Bernardes, eu não vou falar do Bernardes para a torcida do Corinthians e do Flamengo junto. Eu vou chegar com ele e vou dizer: Bernardo, olha, vem cá, querido, vamos bater um papo olho no olho. Me perdoa pelo que eu vou te falar, mas é isso, isso, isso e isso. E eu te amo, tá bom? Quem ama faz isso, amado. Fica destilando veneno por aí, não. Não foi isso que Jeoás fez. Não é verdade, Rogerinho? Não foi isso que ele fez com Eliseu. Você pensa que os homens de Deus no passado não vacilavam, amado? O homem a quem Deus chama de, segundo o seu coração, Davi, fez um monte de meleca. O homem a quem Deus chama de amigo também errou pra caramba, Moisés. Nem por isso Deus retirou da vida deles a unção que investiu. Então, querido, olha só. Ame a pessoa que Deus colocou como líder na sua vida. Ore por ela. Ore por ela. Outro dia eu fui visitar o meu discipulador, fui lá na casa dele. Né? Eu fui com a minha esposa, a nossa vontade era pegar eles dois, colocar dentro do carro e levar para jantar e carregar no colo. Sabe? E aí, nesse momento, aconteceu justamente o contrário. Não, vem cá, senta aqui. Aí fez um jantar para a gente e tal. E conversa, e conversa, e conversa. Aí a gente descobre o quanto é que eles estão investindo em oração, em intercessão pelas nossas vidas e de tabela pela sua. Porque quando eles oram, eles não oram pelo pastor Lélio e pela pastora Márcia, mas eles oram pela igreja cristã da colheita, da qual você faz parte. Então a tua vida é alcançada pelas bênçãos de Deus, como resposta da oração deles. Como é que eu não vou honrá-los? Como é que eu não vou amá-los, queridos? Ah, mas é assim, ele tem esse, ele tem aquele defeito. Amado, mas é um homem de Deus. Autoridade sobre a minha vida. Ponto. Outra coisa que me chama a atenção, querido, no texto que nós lemos, é que Eliseu estava idoso, enfermo, provavelmente já não exercia mais o seu ministério profético no meio da nação de Israel. Mas quando ele vê o rei entrar nos seus aposentos e o Espírito Santo lhe comunicar algo, rapaz, ele levanta eu imagino ele levantando da cama, cheio de dor, e tremendo e meio que sem força e tal, e começa a se colocar como canal de Deus para a vida daquele homem. Para Eliseu não havia tempo ruim não, mano. O poder e a unção de Deus eram presentes na vida de Eliseu, mesmo sendo muito idoso e estando enfermo. Amém? Amém? O rei entra nos aposentos de Eliseu querendo levar a ele um conforto. Jeoás foi honrar o profeta, foi dar um abraço nele, foi dizer, olha, mesmo sendo o rei ímpio, foi dizer, Eliseu, você sempre foi uma bênção para a nossa nação. Mas quando ele chega lá, ele é abençoado. Ele encontra conforto. Ele recebe uma palavra profética. Quantas vezes, hein, amado? A gente vai visitar alguém, imaginando o seguinte, olha, eu vou lá orar por esse alguém, eu vou abençoar a vida desse alguém. Quando você chega lá, você não faz nada disso, ao contrário, é você que recebe. Ih, fulano está doente, eu vou lá fazer uma oração por ele. Aí você entra e Deus já começa a falar contigo através da vida do fulano. Já aconteceu isso com você?
Comigo várias vezes. Foi o que aconteceu com Jeoás. Eu vou lá dar um abraço em Eliseu. Eu vou honrar o profeta. Quando ele entra em Eliseu, já começa a ser usado por Deus para a vida daquele homem. Sabe por quê, queridos? Porque veio a idade, veio o tempo, veio a enfermidade. Mas Eliseu nunca, jamais abriu mão do ministério para o qual o Senhor o chamou. Para Eliseu, a idade, a enfermidade não era absolutamente nada diante do chamado de Deus para a vida dele. Interessante que de vez em quando a gente chuta o pau da barraca por muito pouco, né? Não quero mais ser crente. Eu estou orando, meu carro bateu, não vou mais para a igreja. Não quero mais. Nos posicionamos de uma forma tão infantil, amado. Quando Deus espera muito mais de você e de mim, que permaneçamos, amado, na promessa, mas também no chamado. Não, Deus tem um propósito para realizar não somente na minha vida, mas através da minha vida. Enquanto eu estiver respirando, o meu coração batendo, eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Aconteça o que acontecer. Olha, eu estou desempregado. Eu estou orando para Deus me abrir uma porta. Se Ele me abrir uma porta, eu vou continuar sendo fiel e servindo. Se não abrir, idem. Eu estou orando para isso. Se acontecer isso, eu vou continuar me colocando como canal de Deus, mas se não acontecer também. Não são as situações e circunstâncias que podem mensurar, amado, a minha dedicação, a aplicação do meu coração aos propósitos do Senhor. Amém? Eliseu chega e diz, eu estou quase morrendo, mas pelo menos a última vez ainda pode, né? Ainda pode um milagre acontecer através da minha vida. Vamos lá. Aí uma coisa assim que acontece, né? Primeira palavra que o profeta direciona para o rei. Pega o teu arco e pega as tuas flechas. E ele pega. Depois ele diz, olha, entesa o teu arco, ou seja, te prepara para atirar. E ele fez isso. Abre a janela para o Oriente, ou seja, em direção à Síria. Abriu. E quando o profeta olha, a forma como o rei se posiciona para atirar, quem já foi militar aqui sabe que existe assim várias posições para você atirar, né? Não é isso, Bernardo? Você que é militar. Mas para cada uma delas, sentado, de pé, deitado, existe a postura correta, para que seu tiro seja preciso. É isso? Amém? Ele olha para o rei e vê que o rei não está com esse posicionamento muito correto. Aí ele chega lá e bota a mão sobre a mão do rei. Eu imagino que não é apenas um toque de mão, sabe, amado? Mas é aquele esquema de chegar junto e mudar a postura, para que o tiro do rei fosse o mais preciso, o melhor possível. Eu quero te dizer uma coisa, viu, amado? Muitas vezes o nosso posicionamento, a nossa postura nos impede de viver projetos, propósitos, sonhos, ministérios. Nós desejamos tanto uma coisa, mas não nos posicionamos para viver aquilo. Pior de tudo, muitas vezes Deus está mandando alguém, um profeta,
Hã? Alguém que tem intimidade com Deus para dizer, olha, ei, psiu, não é assim, teu posicionamento não está correto. Nós até repreendemos, eu já fiz isso. Quantas vezes Deus falando comigo, né, amor? Olha, isso. Está repreendido em nome de Jesus. Aí depois, toma. Para ter sensibilidade, para ter discernimento. Deus levanta alguém, querido, para dar a você um direcionamento, para que você tenha o posicionamento correto e possa viver todas as promessas, todos os sonhos de Deus para a tua vida. Quantos aqui tem palavra rema, promessas de Deus? Quantos? Eu vou perguntar de novo porque eu não senti muita firmeza. Quantos aqui tem promessas de Deus? Agora, quantos têm promessas de Deus que ainda não se cumpriram? Fique atento. Talvez esteja faltando um posicionamento. Porque o arco, amado, entesado, com uma flecha posta, tem a seguinte simbologia. Já viu que o salmista diz isso, que os filhos são como flechas na aljava? Sabe por quê? Porque eles vão viver os nossos sonhos. Um arco que dispara uma flecha tem uma simbologia, projetos, sonhos que serão alcançados, que serão vividos. Mas muitas vezes, quando a gente não toma a posição certa, o tiro sai assim, ó. Pum. Hã? Se duvidar, cai no seu pé e fura o seu pé. Quantas vezes alguém vai disparar um tiro de uma flecha, e não faz direito, a flecha não sai do arco. Pum. Às vezes o arco vem até no rosto da pessoa que está atirando. Há necessidade de um posicionamento correto, querido, para que nós vivamos planos, projetos e sonhos. Amém? Mas eu creio também que um outro motivo pelo qual o profeta coloca a sua mão sobre a mão do rei, é com o objetivo de fazer uma transmissão de unção. Sabe, querido, quando a gente chama as pessoas... Alguém uma vez me perguntou, por que você chama as pessoas, muitas vezes, aqui à frente para orar? Porque você não imagina, querido. Olha, no mundo espiritual, o que acontece quando alguém impõe a mão sobre alguém e profetiza? Você não faz ideia do que uma atitude sua representa no mundo espiritual. Você não tem ideia da dimensão disso. O profeta coloca a sua mão sobre a mão do rei, porque Deus queria entregar algo à nação de Israel. Você entende? Deus queria realizar algo, responder algo à nação de Israel. Isso aconteceria através da vida daquele rei iníquo. Eu vou te falar uma coisa. Deus tem promessas para a tua vida. Deus tem sonhos para concretizar na tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Olha, pode ser que muitos deles não aconteçam do jeito que você está imaginando. Mas Deus vai levantar pessoas como instrumentos, como os meios, para que esses sonhos sejam realizados, esses projetos sejam vividos. Você acredita nisso? Então comece a prestar atenção no que acontece à sua volta.
quanto mais difícil for a sua missão aqui na terra, como cristão, mais Deus investe na tua vida. Sabia? Mais unção, mais transmissão de unção, de poder, de glória, Ele faz para a tua vida. Sabia disso? Isso me lembra muito a situação de Moisés. Ele chega para Deus e Deus diz: olha, lá no Monte Sinai, lembram disso? Você vai voltar para o Egito, vai ser o libertador do meu povo, porque o clamor do meu povo chegou até a mim. E Moisés inventa um monte de história. Mas inventa um monte de história e um monte de problemas. E um dos argumentos de Moisés é o seguinte: Senhor, olha, mas eu sou pesado de língua. Aí uns dizem que Moisés falou que era gago, outros dizem que Moisés falou que não era muito eloquente, outros não sei o quê. Eu não sei o que quer dizer pesado de língua, mas ele usou esse argumento aí, amado. E Deus já estava muito chateado com Moisés. Olha o que diz Êxodo 4, 14, 16. Ele estava chateado, mas ele não desistiu de Moisés. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Moisés, meu filho, não é Arão, o levita, teu irmão, eu sei que ele fala fluentemente, fala muito bem. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei como a tua boca e como a dele, e vos ensinarei o que deveis falar. Olha como é que termina o versículo 16. Ele falará por ti ao povo. Em outras versões, ele te será por profeta. Ou por boca. E tu lhe serás por? Lê aí. Por? Me ajuda aí, gente. Tu lhe serás por? Eu li essas coisas e eu piro, mas lá em Isaías 42, 8, poxa, a gente lê Deus falando através da vida do profeta Isaías que Deus não divide a sua glória com ninguém, não dá a ninguém, não dá ao trem a sua glória. E como é que ele diz agora? Você vai ser o Deus dele, você vai ser o Deus do povo? Sabe o que Deus estava dizendo, amado? A Moisés: Moisés, não é fácil a missão que eu estou te dando, é muito difícil. Mas sabe o que vai acontecer, Moisés? Eu vou investir tanto de mim em você, mas tanto de mim em você, mas tanto de mim em você, que vai chegar um determinado ponto, que o povo vai olhar para você e vai ver em você a minha pessoa. Você vai ser um Deus no meio deles. Eu acho que você não entendeu, foi patavina. Porque você está me olhando com cara de quem está assim, bolado. O que eu estou querendo te dizer, amado, é que quanto mais você se coloca na dispensação de Deus, mais Deus investe poder e glória na tua vida. Vai chegar a um determinado momento, querido, que toda a sua casa, toda a sua vizinhança, toda a sua cidade, todo o estado no qual você mora, a nação onde você vive, saberão que há um profeta no meio deles. E o teu nome será sinônimo, sabe de quê, querido? De glória e poder de Deus. Amém? Quanto mais Deus te chama, quanto mais difícil a missão, né? Mais Ele investe glória na tua vida, mais Ele investe poder na sua vida. A gente estava lembrando, eu e minha esposa, o meu cunhado, estávamos jantando juntos lá na casa do meu cunhado, lembrando de uma velhinha, lá da nossa terra, na época do aperto, ela orando por nós. Amado, olha, eu me reservo quando eu recebo uma profecia. Eu não vou mergulhando de cabeça e tomando atitudes precipitadas.
Mas eu acredito no ministério profético e no dom de profecia. Tudo o que Deus falou para nós através da vida dela aconteceu do jeitinho que foi profetizado. Mas aquela velhinha parece que mora mais no céu do que na terra. Existem pessoas assim, né? Você olha, rapaz, olha, não tem mais nada, só o corpo que está presente aqui, né? Mas ela já está mais no céu, é mais cidadã do céu do que da terra, mano. Você conversa com a pessoa, você já, né? O corpo já fica assim meio sentindo É isso que Deus quer fazer contigo, querido. Deus quer investir na tua vida, mas tanto poder, tanta unção, tanta glória, amado, que por onde você passar, você vai deixar um rastro de vida e de bênção. Eu creio nisso. Talvez o teu foco hoje esteja em outra coisa. Olha, pastor, não, hoje o meu foco está num trabalho, na empresa, num cargo público, no concurso público. Querido, glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus, essa porta vai ser aberta. Mas Deus tem muito mais ainda para a tua vida. Deus tem muito mais para você, amado. Mas Deus tem muito, muito mais ainda. Querido, entenda uma coisa. Estava dentro de um quarto um profeta velho e enfermo. E um rei. Mas Deus falava através da vida do profeta velho e enfermo. Você não pode olhar para si e achar que você não é digno disso. Não, olha, eu sou muito pequeno. Olha, eu tenho que fazer cursos de teologia. Olha, eu tenho que ter 100 anos de crente. Olha, amado, eu vou falar para você uma coisa. Se isso está no teu coração, tu vai ficar sendo crente sozinho aqui, porque eu acho que antes disso a igreja vai subir, viu? E tu vai continuar dando testemunho aqui na terra. Eu tenho que ler a Bíblia de capa a capa 100 vezes. Você só precisa buscar intimidade com Deus. Só intimidade com Deus. Você só precisa buscar o coração de Deus sempre. E sempre, e sempre, e sempre. Pureza de coração. Santidade. Vigilância. No que você faz, no que você fala. Sabe? E apresentar ao Senhor esse coração. Deus, olha, eu quero. Eu lembro da primeira experiência de Samuel. Pequenininho, na casa de Eli. Ele ouve uma voz. Samuel, 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 Samuel. Ele sai correndo. Acorda Eli. E aí? Me chamou para quê? Sacerdote, profeta. Não chamei você não. Chamou sim que eu ouvi. Não chamei não, você teve impressão, foi o vento, vai dormir. De novo. Na terceira vez, ele, olha, quando você ouvir a voz, você fala assim, fala Senhor, que o teu servo ouve. Ali começou uma comunhão intensa. Um relacionamento intenso entre Deus e o profeta Samuel. Amado, a gente tem que aprender isso. Deus quer falar contigo, mas você tem que aprender a ouvir Deus. Adore, Senhor, olha, Tu és lindo e eu quero a Tua presença aqui. E louve. E daqui a pouquinho você vai sentir a presença dEle, a glória dEle te envolvendo. Amém? É só isso que precisa, isso é básico. Aí o profeta direciona o rei, ei, pega as tuas flechas, atira no chão, contra a terra. E aí o rei pega a primeira, pá, pega a segunda, pá, pega a terceira, pá. E aí depois ele para. E a Bíblia diz que o profeta se indignou contra o rei. Ficou chateado, irado contra o rei.
E disse: olha, porque você só disparou 3 flechas, só 3 vezes você vai vencer os sírios. Mas você tinha 5 ou 6 flechas na sua aljava. Se você tivesse disparado todas elas, você iria vencer os seus inimigos até os consumir. Querido, eu aprendo 3 coisas, olha, que faltaram na vida daquele rei. Determinação, constância, perseverança. Quando ele atira as flechas em direção à Síria, o profeta diz: flecha do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Se ele prestasse atenção naquilo que Eliseu estava profetizando, ele gastaria tudo que ele tinha, ainda pegaria as flechas dos soldados e dispararia todas aquelas ali, porque ele entenderia que cada disparo representava uma vitória. Constância, perseverança, determinação. Seja determinado nos teus propósitos. Existem pessoas que começam coisas e quando essas coisas começam a acontecer, abandonam, começam outras. É um histórico de projetos não acabados. Eu começo a faculdade disso, chego, olha, eu não gosto, vou começar aquilo, e começo outro, e depois deixo, começo outra coisa, e por aí vai. Eu consegui um emprego, estou alegre, estou feliz hoje, depois de amanhã eu já não quero mais, eu troco, vou para outro, e assim vai. Eu entrei na igreja cristã da colheita, amei essa igreja. Rogerinho é lindo, pastor Alexandre, olha, sábio, só o pastor Lélio que é chato, mas aí a gente pode bypassar isso. O povo da igreja é muito amável. Eu vou ficar lá, daqui a pouquinho descobre que nós temos defeito. Não quero mais, eu vou para outro lugar. Não cresce. Querido, você tem que fazer escola de líderes. Chega do encontro todo empolgado, né? E tal, e feliz, vida nova. Vamos fazer escola de líderes para você crescer ministerialmente. Eu não quero não. Para crescer tem que fazer escola de líderes? Não quero não. Vou procurar outra igreja. Querido, seja determinado. Seja focado. Uma certa vez eu vi um pastor pregando. Ele falou que a diferença da galinha para a águia, sabe qual é? É que a águia, por ter uma visão extraordinária, ela foca na presa dela, e quando ela vem em direção à presa, ela é precisa. A galinha, como tem os olhos assim para o lado, e ela tem que balançar muito a cabeça, ela corre assim. E quase sempre ela sai do caminho. E às vezes se torna uma presa fácil para os seus predadores por conta disso. Ela não sabe para onde vai. Você tem que ter visão. E tendo visão, você tem que estar determinado. Você tem que ter foco, amado. Você tem que estar direcionado e determinado. É isso que Deus tem para mim, é isso que eu vou viver. Mas pode chover canivete. Não, é isso que eu vou viver. Mas é isso que eu vou viver. Mudou tudo amanhã, é isso que eu vou viver, é isso que eu vou viver. Eu não sou um projeto de Deus inacabado, amado. A Bíblia diz que aquele que é fiel, ele aperfeiçoa a obra que iniciou.
Então tenha um foco, tenha uma direção. Busque isso para a tua vida, querido. Não seja aquela pessoa que é cheia de projetos não concluídos. Jeoás era um rei assim, negligente nas coisas que fazia. Deus não nos chamou para isso, amém? Muitas vezes isso vai se refletir até mesmo nos nossos relacionamentos, né? Nós desistimos das amizades, dos casamentos, com muita facilidade. Temos que ter um foco, né? Amar e amar e amar e amar e pronto. Estávamos fazendo uma renovação de alianças para alguns e casamento para outros casais aqui ontem. E a gente estava falando sobre isso, né, amado? Aquilo que está sendo edificado na rocha, olha, pode ficar até submerso, mas quando as águas baixarem, está intacto, firme, persevera, inabalável. Assim tem que ser você com seus propósitos. Amém? E aí o que acontece, querido? A gente, quando cansa, a gente desiste de tudo. Mas Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão, não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Depois desse episódio todo, para terminar, o profeta morre. Morreu Eliseu. O povo de repente subentende, morreu Eliseu. Aquilo que ele prometeu, ou melhor, aquilo que ele prometeu, não, aquilo que Deus havia prometido através da vida dele, para a pessoa de Jeoás, rei de Israel, que alcançaria toda a nação, ou seja, sair daquele domínio sírio, tirar os sírios do seu sapato que estava ali como pedra, não aconteceu. E agora? O profeta morreu, o que ele falou não aconteceu, e agora? Aí acontece uma coisa interessante, né? O povo está sepultando um homem, e uma quadrilha, um bando de moabitas aparece, provavelmente para roubar alguma coisa, saquear. Os caras pegam o morto e jogam lá na cova de Eliseu. A Bíblia diz que quando aquele morto toca nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. Eu estava me perguntando, Deus, para que isso? Porque nada que acontece, nada que Deus faz é aleatório assim, amado, é por acaso. Sempre tem um propósito, um objetivo. Concordam? Amém? Amém? Eliseu já tinha morrido há um certo tempo. No túmulo dele só estavam os ossos, querido. E quando aquele morto judeu cai na sepultura de Eliseu, ele ressuscita. Para quê? Porque Deus tinha que lembrar ao povo: ei, através desse homem, eu lancei uma palavra. Ainda está valendo. Assim como esse morto tocou nos ossos de Eliseu e ressuscitou, eu estou ressuscitando sonhos, a minha palavra, a minha promessa, que gerou sonho no coração de vocês. Ei, ainda vive. Amados, quantas vezes a gente abre mão das coisas, né? Quantas vezes? Não pode acontecer, é impossível, não, amado. A unção de Deus que estava na vida de Eliseu, nos ossos de Eliseu, ressuscitou um homem para dizer ao povo que estava ressuscitando os seus sonhos. A esperança na promessa. E a mesma coisa que Ele quer fazer com você hoje. A mesma coisa que Ele quer fazer com você agora. Existem coisas que
por terem se passado há muito tempo atrás, a gente esquece, a gente deleta. Mas eu queria te falar uma coisa: Deus não esquece de nada, amado. Deus não esquece de nada. O que Ele te prometeu quando você ainda era um bebê, querido. Olha, você não ouviu, mas seus pais foram testemunhas. Eles receberam essa promessa. Seus pais podem ter partido já, mas vai se cumprir, querido. Deus vai chamar à existência. Ele vai despertar isso no seu coração. Ele vai testificar isso na sua alma. E Ele mesmo vai fazer acontecer. Amém? E aí, quando essa esperança, ela é acesa no coração do povo, o que acontece? No finalzinho do texto, diz que morreu o rei da Síria, Ben-Hadad, seu sucessor assume, e quando isso acontece, Jeoás luta contra os sírios e ele os vence por 3 vezes. E toma dos sírios todas as cidades que foram tomadas. Todas as cidades de Israel que foram tomadas pela Síria. Eu quero te dizer uma coisa. Tudo o que porventura te foi tomado, ou tudo o que porventura ainda não foi alcançado por você, mas que foi prometido por Deus, esse é o tempo. Esse é o tempo de restituição. Esse é o tempo, amado, do cumprimento das promessas de Deus. Eu creio nisso. Jesus, todas as vezes que ia operar um milagre na vida de alguém, Ele dizia: seja feito conforme a tua fé. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Quantas flechas você vai disparar hoje? Hã? Quantas flechas você tem na sua aljava hoje? Quantas você vai atirar e dizer: Deus, eu estou determinado, nada vai impedir, Senhor, que as tuas promessas alcancem a minha vida, nem a vida da minha família. Você está disposto a atirar quantas vezes? Nenhum dos seus projetos vai ficar inacabado, amado. A mesma unção que Deus investiu sobre a vida de José do Egito, que diz que tudo que ele colocava as mãos, Deus prosperava. Esta unção é derramada sobre a tua vida. Você não vai ser conhecido como alguém frustrado, mas alguém próspero em tudo que faz. Mas quantas flechas você está disposto a atirar? Uma palavra foi lançada sobre a sua vida esta noite. Eu não sei se você percebeu. Uma palavra foi lançada sobre a tua vida esta noite. Você percebeu, amém? Da mesma forma que foi lançada sobre a vida do rei. E Deus está olhando para você, para ver qual vai ser a tua postura. Hã? Como você pega o arco e a flecha. Para depois dizer a você: dispara. O alcance da tua flecha será o alcance dos teus projetos, dos teus sonhos. A segunda palavra lançada sobre a tua vida: atira no chão. Hã? Quantas vezes você está disposto a atirar flechas na terra? Você vai estar dizendo para o Senhor: eu estou focado, determinado. Eu não vou voltar atrás. Eu posso encarar. Oh, amado, olha, quando eu leio acerca de homens de Deus, eu fico
impressionado. Davi olha para Golias e se sente motivado a lutar com ele, o menino. Os soldados de Israel olham para Golias e têm medo e se escondem na caverna. E quando Davi está disposto a descer para lutar, ainda vem Saul, o rei, e diz: olha, você não vai conseguir lutar contra esse cara não. Ele é forte. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Você é um menino só. Você vai morrer. Davi estava determinado. Ele chega e diz para o rei: rei, olha, você está por fora, meu filho. Eu já matei, foi um leão e um urso mais forte do que esse gigante. Depois do urso e depois do gigante, ou melhor, depois do leão, esse gigante vai ser, ó, sopinha no mel. Você vai ver. Vai ser fácil, 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 amado. Fica tranquilo, Saul. Não tenha medo de se atirar de cabeça. Não tenha medo de derramar a sua alma. Não tenha medo de crer. Não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de se olhar no espelho e dizer: não, olha, está aí um homem de Deus, um profeta para essa nação. Mas o meu ministério profético começa na minha casa, com a minha família, e depois vai alcançar a minha vizinhança, e depois vai alcançar a minha cidade. Deus vai me usar de uma forma sobrenatural. Não tenha medo. Não tenha medo de profetizar, não tenha medo de pregar, querido. Não tenha medo de se ver como Deus te vê. Não seja tímido. Isso não é vaidade, isso é posicionamento. Eu vou me posicionar da forma como Deus espera que eu me posicione. O meu tiro vai alcançar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. O meu tiro vai alcançar muitas vidas. O meu tiro vai ser preciso, mas vai ser de um alcance tremendo. E eu vou atirar todas as flechas que estão ao alcance da minha mão. Eu estou determinado, eu vou perseverar, eu vou permanecer no propósito de Deus. Eu não vou abrir mão do que Deus tem para a minha vida, aconteça o que acontecer. É esse sentimento que está no teu coração? Vou perguntar de novo: é esse sentimento que está no teu coração? Vou perguntar só mais uma vez: é esse sentimento que está no seu coração? Você então que está determinado com esse propósito, por favor, fique de pé. Aleluia. Nossa. Oh, Jesus. Olha, mano, eu não vou me alongar muito não. Mas eu vou dizer para você que, pela misericórdia do Senhor, Ele levantou uma pessoa como eu, cheia de defeitos, cheia de restrições, como profeta, para que hoje palavras pudessem ser lançadas sobre a tua vida, para que hoje você pudesse receber, querido, transmissão de unção e viver os teus sonhos, os propósitos de Deus para a tua vida. Se você acreditar nisso, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque nós vamos orar por você. Eu quero que você saia do seu lugar e venha tirar as tuas flechas no chão aqui, querido.
Porque Deus tem propósitos na tua vida. E ninguém, querido, ninguém pode impedir. Existem sonhos a serem concretizados. E ninguém pode impedir. Se você estiver determinado, se você se posicionar, se você estiver focado, nada nem ninguém pode impedir. Isso, joga as cadeiras lá para trás. Pode chegar, chega aqui à frente, por favor. Chega aqui à frente, por favor. Isso. Nesse momento você está entrando nos aposentos do profeta. E Deus está te olhando. E Deus está te vendo. Deus quer operar de uma forma sobrenatural na tua vida. Deus quer te entregar, querido, o que você muitas vezes sozinho tem buscado. Deus quer frutificar as sementes que você tem regado com as tuas próprias lágrimas. Comece a orar. Comece a orar, comece a colocar diante de Deus todos os seus sonhos, todos os seus sonhos, todos os teus projetos. Esse é o momento do selo de Deus na tua vida, querido. Esse é o momento. Aleluia. Ore, ore, abra o teu coração. Comece a derramar a sua alma neste momento. Ei! Roubado foi, não poderá se comparar. É o momento da tua vitória. É o momento da tua vitória. É o momento da tua conquista. Ei, é o momento da consolidação do ministério para o qual você foi chamado. É o momento do encontro, querido, com as bênçãos, com as promessas de Deus. Chorei, manaia. Esse é o tempo, querido. É o tempo que Deus determinou. Aleluia. Aleluia. Leva-me às águas tranquilas. Aleluia. E refrigera minha Ei, alma. Senhor. Restitui. Glória a Deus. Aleluia! Ei, Deus! Opera, Senhor! Ei! Ei! Posicionamentos estão sendo tomados, Senhor! Ei, transmite unção, Senhor! Transmite unção! Derrama virtudes, Senhor! Derrama poder, Deus! Ei! Sonhos que foram embora. Em nome de Jesus! Se perdeu, em nome de Jesus, que era festa e agora, aleluia, tudo que já morreu. Oh, não podes pensar que este é o teu fim. Concretiza, não Senhor, é o os que sonhos. Deus planejou. Concretiza, Levante Senhor, sonhos. Oh, Deus, em teu nome, Senhor, eu quero de volta ao que é meu. Em teu nome, Jesus. Em teu nome, Senhor, e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta ao que é meu. Sara-me e põe teu azeite
em minha dor, restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui, restitui. Aleluia! Flua, Espírito Santo de Deus. Restitui. Traz a lembrança dos filhos do Senhor. Oh, toda promessa, todo sonho, todo projeto. Não deixa que nada, Senhor, fique no esquecimento. Oh Deus, e flua, Senhor. Derrama unção sobre a vida deles, Senhor. Transmite unção, Deus, para que eles estejam renovados, fortalecidos, Senhor, determinados, Senhor, a Deus, a lutar, Senhor, e conquistar todas as promessas que Tu tens feito, Senhor, a cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ministérios lindos, Senhor. Ministérios que vão abençoar muitas vidas, alcançar muitas vidas, Senhor, estão sendo neste momento despertados, ó Deus. Posso te ouvir, ó Senhor, meu clamor, ó Deus, já não muda o teu silêncio, ó Senhor. São nuvens que a visão dos teus filhos neste momento está sendo aberta, para que eles se vejam como Tu, Senhor, os vê. Oh Senhor, como homens e mulheres prósperos, homens e mulheres, Senhor, oh Deus, nos quais Tu podes investir, Senhor, glória, a Tua própria presença, a Tua natureza, Senhor, poder, unção, para que eles sejam, ó Senhor, representantes do Teu reino aqui na terra. Aleluia. Oh Deus, lembra, Senhor, oh Senhor, o teu amor, flua, Senhor, do Teu renovo, flua, Senhor, da Tua unção, flua, Senhor, do Teu poder, flua, Senhor, do Teu Espírito. Mais uma vez os teus sinais, oh Deus, e saberão. Teus filhos não são tições apagados, Senhor, não são canas quebradas, ó Deus, são labaredas de fogo, como diz a Tua palavra, Senhor. Aleluia. Quando não posso te ouvir, meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se meu nome está gravado em Tuas mãos. Isso, Deus. Mesmo que nada daquilo que um dia foi projetado para a vida dos Teus filhos, Senhor, nada disso vai se frustrar. Nada, 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 nada. Absolutamente tudo se cumprirá. Tudo se cumprirá, tudo se cumprirá, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Aleluia. Tu que sentes por mim, nem os meus pecados, lembra, Senhor, e faz mais uma vez os Teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a Sua glória a Israel, que por amor abriu o sol, sei que fará o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor,
pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Tua visão, Senhor, visão clara. Tua visão pra minha vida é o que eu quero ter. Os teus propósitos pra mim vou viver. Nenhuma outra ambição pra conquistar, somente uma motivação que é te adorar. Tua visão pra minha vida é o que eu quero ter. Os teus propósitos pra mim vou viver. Nenhuma outra ambição pra conquistar, somente uma motivação que é te adorar. Limpa o meu coração neste mundo mal. Ensina-me a viver teu reino aqui. Tu me deste tua vida pra que eu não viva mais pra mim. Amar somente a ti, viver só para ti, não me perder de ti. Tua visão pra minha vida é o que eu quero ter. Os teus propósitos pra mim vou viver. Nenhuma outra ambição pra conquistar, somente uma motivação que é te agradar, adorar. Limpa o meu coração neste mundo mal. Ensina-me a viver teu reino aqui. Tu me deste tua vida para que eu não viva mais pra mim. Amar somente a ti, viver só para ti, não me perder de ti. Limpa o meu coração neste mundo mal. Ensina-me a viver teu reino aqui. Tu me deste tua vida para que eu não viva mais pra mim. Amar somente a ti, viver só para ti, não me perder de ti.